Amém. Queridos, a gente está falando sobre rótulos. Com certeza absoluta, você já foi rotulado por alguém ao longo da sua vida. Talvez seu coração já foi ferido pela forma com que tratam ou até mesmo com que enxergam ou enxergaram em algum momento você. Os rótulos, eles são frequentes nas nossas vidas. Saber lidar com eles é que faz da gente uma pessoa diferente, ou que traz um diferencial para a nossa vida. A gente está falando de Zaqueu, mas também a gente poderia estar falando de Jeremias, a gente poderia estar falando de Emanuele, de Gabriele, de Felipe, de Johnny Bala. A gente poderia estar falando de uma enormidade de pessoas. Talvez vocês não associaram logo de cara o texto com aquilo que a gente está debatendo, trocando ideia aqui. O que Zaqueu tem a ver com rótulo? O que Zaqueu tem a ver com identidade? Jesus, ele passa pela cidade e logo no primeiro versículo a Bíblia fala: Jesus entrou em Jericó. Meu irmão, e quando Jesus entra, ele entra para transformar. Quando Jesus entra em qualquer tipo de lugar, cidade, estado, país, nação, ele entra com um propósito de transformar não o lugar, mas sim as pessoas, para que as pessoas depois possam transformar o lugar. Quando Jesus entra em Jericó, automaticamente as pessoas que ali estão passam a ser transformadas pela presença do Cristo ali. E aí Jesus entrando por Jericó, muitas pessoas gostariam de ver e de enxergar a face daqueles que já estavam se tornando famoso entre os judeus, entre os publicanos, entre os pagãos. Até que Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, considerados por muitos dali uma pessoa corrupta, uma pessoa que tinha se corrompido ao sistema daquele mundo, decide também enxergar Jesus. O que Zaqueu não imaginava era que aquela multidão que ali estava, também com o intuito e com a desculpa de ver e de enxergar Jesus, iria, ao invés de ajudar, iria, ao invés de fazer um trampolim para que Zaqueu enxergasse a Cristo, iria barrar a sua visão. A multidão, ao olhar para Zaqueu, com certeza trouxe a sua mente: pô, mas ele é um cobrador de impostos, sem vergonha, já foi lá em casa, já pegou tudo que devia, até o que não devia. Esse cara vai ver Jesus para quê? Eu vou ficar na frente dele mesmo, e se vier vai tomar, porque aqui não é vez, não é lugar para ele. E a multidão que deveria entrar em contato com Jesus, ser transformado e fazer com que Zaqueu também fosse transformado, acaba afastando ele por rotular que ele não era bom o suficiente para ver Jesus. Zaqueu então olha e fala: pô, eu não posso ficar parado, eu vou subir em algum lugar, eu preciso subir numa figueira, nem que for para enxergar esse Criador que vai passar, esse Messias que tantos falam. Talvez o que Zaqueu fez, querido, foi um ato desesperado de amor, ou talvez foi um ato desesperado de amor a si mesmo, dizendo: é a última esperança que eu tenho. Se esse cara é o mesmo Jesus que todo mundo está falando, ele vai mudar minha vida. Do jeito que está não dá mais. Eu preciso enxergar o que todo mundo tem dito sobre ele. E Zaqueu sobe em uma figueira e passa a olhar minuciosamente a passada de Jesus. E preste atenção nisso agora. Quando Jesus passa por onde Zaqueu estava, existia ali uma enormidade de pessoas que se consideravam muito mais santas, muito mais aptas para ver e para receber Jesus do que o pobre publicano, pecador, corrupto. Porém, o que chama a atenção do mestre não são os santarrões, não são os que batem no peito e falam: ah, eu sou demais, eu sou o santo, você não pode, se afasta daqui porque ele é santo demais. Pô, tu vem com esse cabelo para cá, tu vem de boné para a igreja, tu vem fazer isso, tu vem fazer aquilo. O que chama a atenção do mestre, na verdade, é um coração de um pecador desesperado por salvação. E ao olhar para Zaqueu, ele faz o convite que, se você entender, você pode ir levar isso para os 4 cantos da sua vida. Ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém não só ficar na sua casa, mas também comer na sua casa. O que Jesus estava falando ali, implicitamente, era o seguinte: eles não enxergam, mas eu consigo enxergar que você ainda vai ser um alimentador para toda essa terra. O então santo, o livre de pecado, o que veio para nos salvar, para nos purificar, resolve olhar para um pecador e falar: eu vou comer na tua casa. Você tem algo para me dar para eu comer. Vocês conseguem entender? Aquele que não tinha pecado, aquele que não precisava se alimentar, ele diz implicitamente para todos que ali estavam: esse cara tem coisa para dar. Esse cara pode alimentar muitas pessoas. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, o que está acontecendo na verdade, nas regiões celestiais, é um pecador alimentando um santo. E olha que louco para nossa mente religiosa. Quantos de nós já paramos para pensar nessa possibilidade? Jesus, um santo, alguém que não tinha pecado, comendo, bebendo, dormindo, junto a uma pessoa que era por si só rotulada como alguém que jamais poderia enxergar a face de Deus. O tempo passa, Zaqueu olha para Jesus e fala: por favor, se tem alguma coisa aqui que eu roubei, eu quero devolver. Eu tenho certeza absoluta, é lógico que a Bíblia é muito resumida, é um release de tudo aquilo, mas eu tenho certeza absoluta, querido, que Jesus em momento nenhum condenou as atitudes de Zaqueu. Em momento nenhum Jesus olhou para Zaqueu e falou: tu está roubando, mano. Em momento nenhum Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, eu estou ligado na tua fama, mano. O que aconteceu ali simplesmente foi um encontro com o mestre. Um encontro que foi capaz de trazer para aquele publicano pecador a noção de que ele precisava de transformação. Eu anotei aqui 3 tópicos muito rápidos que eu queria dividir com vocês. O primeiro é: Zaqueu estava tentando ver quem era Jesus. Zaqueu queria saber quem era Jesus, porém a multidão impossibilitava. Gerê aqui falou a respeito de muitas vezes em que a multidão rotulava ele, e de outras vezes em que ele vinha para aceitar Jesus ou fazer qualquer tipo de entrega para Deus, e as pessoas olhavam e falavam: pô, de novo, mano? Quantas vezes eu e você já tentamos mergulhar mais fundo, mas as pessoas, talvez até os nossos líderes, talvez até os nossos pastores, talvez as pessoas que têm mais intimidade com Deus, viram para nós e falam: você de novo, mano? Pô, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo, né, cara? Pô, tá doido? Quantos de nós, numa tentativa de mergulharmos na graça de Deus, de sermos impactados pela graça de Deus, somos muitas vezes repreendidos, dizendo: de novo, velho? Mas tu tá aqui de novo, aqui à frente? E talvez o cara cheio de expectativa, cheio de vontade para vir aqui na frente. Pô, eu vou lá e as pessoas vão: pô, de novo, velho? Pô, mas você de novo? Caramba, mas já tem 3 meses que você foi lá e agora tu caiu de novo, mano. Pô, não dá para você? Chega. A multidão muitas vezes impede que nós venhamos mergulhar na graça do Senhor Jesus. Isso acontece todo o tempo comigo e com você. E o pior é que acontece mais dentro da igreja do que fora. As pessoas que estão fora da igreja, elas têm a plena consciência de que elas precisam, as que conhecem a Cristo, que elas precisam de uma transformação. As pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes, muitas delas se enganam como essa multidão se enganava, achando que Jesus é uma propriedade exclusiva dela. O que eu vejo de líderes de célula, líderes de ministério, que aprisionam os seus discípulos a eles, como se eles fossem o sacerdote, aquele que pudesse somente entrar em contato com os céus. Não é brincadeira não, velho.
A gente precisa entender que Jesus não é uma propriedade exclusiva minha ou sua. Jesus, ele veio para todos. Independente do estado, independente da circunstância que aquela pessoa se encontre. E o que é mais triste, brother, é o que causa isso em nós. É algo chamado religiosidade, que é algo que todo mundo hoje em dia fala. Mas muitas vezes as pessoas usam esse termo de uma forma desconstruída. Na verdade, a religiosidade, ao meu ver, é eu colocar um peso a mais sobre a vida de alguém que já está sobrecarregado pra caramba. É um fardo desnecessário que eu coloco sobre a vida de alguém. E agora eu quero falar diretamente para você que é líder, ou você que aspira um dia a ser líder, aspira algum dia a estar num papel relevante dentro ou fora da igreja. Preste atenção, querido. Não torne Jesus uma propriedade exclusiva sua. Compartilhe não somente Jesus, mas compartilhe a graça que te alcançou primeiro. Lembre-se em todo momento do tempo de imaturidade que você teve e que suportaram, para que você também possa suportar o dos seus discípulos. Não afaste Zaqueu de Jesus. Não faça parte da multidão que coíbe a graça de se manifestar nas pessoas. Faz sentido? Segundo, que eu anotei, Jesus os chama pelo nome. Talvez você pode argumentar comigo e falar, poxa, mas aqui eu já era mais ou menos conhecido. Pô, ele era chefe dos publicanos, o cara tinha total conhecimento de quem ele era, inclusive desgosto de quem ele era. Mas olha que top, olha que diferença maravilhosa, quando os homens, aquela multidão, olham para Jesus indo para a casa de Zaqueu, os homens olham e falam, ei, tu está indo para a casa de um pecador. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele olha e fala, Zaqueu, desce aí, mano. Há uma relação muito distinta da forma em que Jesus te chama para a forma em que a multidão te chama. Talvez você está aqui e o que te chamam é de mais um que vai cair daqui a pouco, é de um soberbo, é de um arrogante, é de um menino imaturo que não dá certo com ninguém, é de uma menina que não dá certo com ninguém, é de um cara que é religioso pra caramba. Eu não sei a forma com que as pessoas te chamam, mas eu tenho certeza de que a forma com que Jesus te chama é de filho, é de Edu, é de Marlon. Ele te chama pelo teu nome. Ele resgata em você aquilo que talvez você mesmo nem se lembre que é. Se ligou? O que Jesus faz com a gente, querido, é resgatar aquilo que nós mesmos não nos lembramos mais. Quando Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, ele poderia estar falando ô pequenininho, ô de menor, ô menino, ô ladrãozinho, ô corrupto. Jesus, ele não te chama pelas suas características. Jesus, ele não te chama pelos seus pecados. Jesus, ele não te chama pelas suas falhas. Jesus, ele te chama por quem você de fato é e esqueceu há algum tempo. Talvez há muito tempo. Olha que louco isso. Talvez durante muito tempo Zaqueu não era chamado pelo nome. Talvez para aqueles que ele comandava, ele era chamado de chefe. Talvez para as pessoas que não gostavam dele, ele era chamado de um corrupto, de um ladrão. Talvez para a sua família ele era chamado de um bastardo. A Bíblia não nos dá respaldo para falar como era a relação dele com a família. Mas imagine você. Mas aí Jesus entra e chama por aquilo que nem ele mais lembrava que era. Eu também sou filho de Abraão, cara. Caramba, ele veio para mim também.
Entende? O que Jesus está fazendo, na verdade, é trazendo à memória de Zaqueu quem ele era antes de pecar. E a história continua. E aí o outro ponto. Todos começaram a quê? Resmungar. Quando eles olham para a graça de Jesus alcançando Zaqueu, há um murmúrio absurdo naquele lugar. Querido, preste atenção numa coisa. Para as pessoas que ainda não provaram do amor de Deus, ver a graça dele se manifestando em você causa um sentimento de repúdio. Quantos de vocês, talvez, já geraram em outras pessoas sentimentos como esse? Duvido que Deus se manifesta nele. Ele é novo demais. Eu não acredito. Ele nem sabe falar direito. Não é possível que Deus alcança ele. Isso aí que ele está falando nada mais é do que um fogo de palha. Isso aí que ele está fazendo nada mais é do que mais uma pessoa que vai vir e daqui a pouco vai cair. Ele levantou, mas ele já está caindo. Presta atenção, querido. Presta atenção nas coisas que você tem ouvido. Os rótulos que são colocados em nós não é, nunca foi e nunca serão problemas para a gente. Sabe por quê? Porque não depende da gente. Durante muito e muito tempo, eu fui rotulado por N coisas. Já me rotularam de coisas que vocês sabem, outras que vocês nem imaginam. O rótulo, ser rotulado, não depende de você. Então não tem muito o que você fazer. Não tem muito o que você fazer se eu falar, talvez, poxa, seja um servo bom, de que não tenha do que as pessoas falar, como Paulo fala para Timóteo. Mesmo assim, as pessoas vão achar alguma coisa para rotular em você por qualquer situação. Os rótulos, na maioria das vezes, eles são muito cruéis, porque eles pegam uma situação isolada da pessoa e eternizam esse momento com um rótulo. Vou explicar para vocês, ver se faz sentido. Muitas vezes as pessoas nos pegam fazendo qualquer tipo de ação, de atitude ou de coisa que gera nelas qualquer tipo de repúdio. Às vezes um cara que adulterou, um cara que sempre foi correto e íntegro no seu casamento, ele adulterou. E para a multidão, ele vai ser, para o resto da vida, chamado de adúltero. O cara que foi pego em uma mentira uma vez, ele vai ser, para o resto da vida, chamado de mentiroso. Nós agora entramos numa onda meio gospel, que nós colocamos um ex na frente. Então é o ex-homossexual, é o ex-travesti, é o ex-maconheiro, é o sei lá o quê. Na realidade, para Deus, nunca existe um ex. Porque muito antes de existir um ex, existe uma identidade que ele traz à tona para você. Então ele não te enxerga como um ex-pecador. Ele não te enxerga como um ex-viciado. Ele não te enxerga como um ex-cara que adora comer. Ele não te enxerga como um ex-cara que se prostituía a troco de nada. Ele te enxerga simplesmente como filho. Os rótulos não dependem de você. O que as pessoas vão imprimir em você não dependem de você. O que depende exclusivamente de você é qual é a forma que você vai se comportar perante a um rótulo. E aí tu tem duas situações. Você tem a situação de você dar ouvido a tudo aquilo que as pessoas têm dito de você. Você tem a situação e a possibilidade de fazer com que a multidão ganhe força e ganhe vez na sua mente, no seu psicológico. E aí, os rótulos impressos de, poxa, não vai dar certo com ninguém. Nunca vai casar. É uma besta. Tem a família toda desestruturada. É um viciado. Depende de você, para que esses rótulos
façam de verdade um eco tão forte na sua mente, capaz de paralisar você. O que eu já vivi, mano, de pessoas que me rotularam nessa vida e que me rotulam até hoje. Muitas delas não sabem nem o meu nome. O que eu já vivi, vivo disso, é um absurdo. O que eu já sofri com isso, o que essas pessoas quase já me fizeram paralisar, parar onde eu estava, é um absurdo. Eu tenho aprendido agora a lidar de uma forma diferente com os rótulos. Amém, show, tamo junto, manda ver. Mas Senhor, eu sou isso mesmo? E todas as vezes que eu procuro, Senhor, quem eu sou? Ele me leva a Romanos 8:16, que fala: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar, para trazer à tona a sua verdadeira identidade. Você não é o que te rotulam, você não é o que imprimem em você, você é puro e simplesmente filho de Deus. Essa é a melhor forma de nós não sofrermos tanto com os nossos rótulos. Essa é a melhor forma de fazer com que os rótulos não paralisem o nosso caminhar. Essa é a melhor forma de fazer com que aqueles que nos ataquem, jamais entrem na sua mente. Não guerreando. Não chegando e, é isso, tal, não sei o que lá. Mano, o que eu já tentei fazer de gabinete, de sentar, de trocar ideia, é um absurdo. E a situação só piora. Porque a pessoa tem uma ideia fixa de você. E tudo bem por isso. Entende? Não tem nenhum problema nisso. É o pensamento dela que em algum momento faz sentido ou faz sentido para ela. O que na real tem que fazer sentido para você não são esses rótulos, não são esses pensamentos, mas é a sua identidade. Eu não quero me alongar muito, eu já acabei aqui a palavra. Só quero trazer para você essa reflexão. Quem você tem sido em Cristo Jesus? Aquilo que falam ou aquilo que Ele diz? O que tem paralisado, o que tem tocado a sua vida? O andar da carruagem é movido pelo pensamento das outras pessoas ou por aquilo que a própria Bíblia, a própria palavra testifica? A gente vive uma geração muito rasa. Uma geração que paralisa quando recebe críticas, paralisa quando escuta qualquer tipo de situações que não convém para ela naquele momento. Se a gente continuar nessa mesmice, a nossa vida não vai ter mais nenhum sentido. Porque na primeira crítica você vai esmorecer. Na primeira paulada você vai esmorecer. No primeiro, você de novo aqui na frente, tu nunca vai vir. A partir do momento que você quer líder, você quer um discípulo, você quer um filho, entende a sua identidade, mano, o que as pessoas vão falar não vai fazer nenhum tipo de sentido para você. Queria orar por você nessa noite. Com toda a minha fé, eu queria que o Espírito Santo de Deus testificasse junto com o Espírito que há dentro de ti quem de fato você é. E junto a isso eu queria que você trouxesse à mente o que as pessoas falam e pensam sobre você. E que você amassasse isso e jogasse fora. E nunca mais desse ouvidos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, aqui nós estamos nos colocando em tua presença.